Ninguém conhece totalmente as monstruosas criaturas que podem se esconder nas profundidades oceânicas. Os nossos oceanos são tão grandes e profundos que conhecemos apenas uma pequena parte dos seus moradores. Hoje vamos falar quais são os 10 maiores animais marinhos dos nossos oceanos. O primeiro dessa lista é o tubarão branco. O temido tubarão branco tem peso médio de 2 toneladas, cerca de 300 dentes bastante afiados e um excelente olfato. Esses animais são responsáveis por metade dos ataques feitos aos humanos. Suas presas preferidas, entretanto, são leões marinhos, algumas baleias e tartarugas. Um fato curioso é que os tubarões brancos podem detectar uma gota de sangue a 1 quilômetro de distância. Outro monstro que habita as profundezas dos mares é a lula gigante. O gênero Arquiteuthis agrupa os cefalópodes popularmente conhecidos como lulas gigantes. Acredita-se ser o maior invertebrado do mundo, e foram encontrados exemplares de até 30 metros de comprimento e 1 tonelada de peso. Uma curiosidade sobre esses cefalópodes é a sua visão incrível, adaptada às profundidades em que vivem, entre 400 e 1.500 metros abaixo da superfície. Eles podem enxergar quase na escuridão total, algo que não nos surpreende com a pouca luz que existe em seu ambiente. Outra criatura incrivelmente gigante é o cachalote. Não é de surpreender que o peso de 15 toneladas do cachalote inspirou o romance Moby Dick. É a maior espécie de baleia com dentes ou odontocetos. Os espécimes movem-se em grupos familiares, criando laços sociais estreitos entre seus membros. O cachalote também é o animal mais barulhento do mundo. Os cliques de sua ecolocalização podem matar pequenas presas. O nível de pressão sonora mais alto já registrado de um animal foi o de um cachalote na costa do norte da Noruega. Esse estalo atingiu 235 decibéis. Raia-manta. Registrada como a maior das raias, essa espécie é ainda um dos maiores entre todos os animais dos mares. Também conhecida como raia-jamanta ou manta gigante, ela pode chegar até aos quase 9 metros de comprimento. São considerados animais muito inteligentes e, por causa das suas 2 barbatanas em forma de chifre, são muitas vezes referidas como peixe-diabo ou raia-diabo. Outro grande animal dos oceanos é a baleia-orca. A orca é da família dos golfinhos e conhecida popularmente como baleia assassina, por ser um grande predador, se alimentando de peixes, pinguins, focas e até de outras baleias. Esses animais emitem sons que viajam debaixo d'água e os ajudam a encontrar suas presas. As orcas macho podem ter até 10 metros de comprimento e pesar entre 9 e 10 toneladas. Já as fêmeas medem aproximadamente 8,5 metros e pesam entre 6 e 8 toneladas. Elas vivem em águas profundas, porém também são encontradas na superfície e em áreas costeiras com frequência. Um dos locais mais frequentados pelas orcas são as águas da Antártida. Também são encontradas na zona nordeste da Bacia do Pacífico, especialmente na costa da Islândia e da costa norte da Noruega. Tubarão-baleia. Apesar de ser chamado de tubarão-baleia, esse animal é um peixe e não um mamífero. O tubarão-baleia, terceiro maior gigante dos mares, é também o maior tubarão do mundo, podendo chegar aos 12 metros de comprimento e 20 toneladas. Apesar do tamanho impressionante, os tubarões-baleia não são predadores ferozes, mas considerados animais dóceis, que se alimentam de pequenos camarões, peixes e plâncton. Eles também comem alguns peixes e moluscos, como as lulas. Para alimentar-se, ele usa uma estratégia bastante peculiar para um animal tão grande: a sucção e a filtração. Esses animais são ovivíparos, ou seja, o desenvolvimento do embrião ocorre no interior do corpo da mãe, porém eles nutrem-se por meio de bolsa vitelínica. Esse tipo de reprodução também é conhecido como viviparidade lecitotrófica. Os tubarões-baleias são encontrados frequentemente nas mesmas áreas todos os anos, provavelmente em razão da fartura de alimentos em certas regiões. Aqui no Brasil, ele é encontrado praticamente em toda a costa, porém são mais frequentemente avistados no arquipélago de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco. Outra criatura gigante dos mares é o elefante marinho do sul. O elefante marinho do sul é o maior fossídeo do mundo.
Seu nome deriva da tromba que apresenta no focinho, que pode inflar para parecer mais ameaçadora ou como forma de cortejo. A espécie tem um acentuado dimorfismo sexual, pois os machos podem pesar 4 toneladas e medir 6 metros, enquanto as fêmeas não chegam a 4 metros. Uma característica comum às duas espécies é a presença de unhas nas pontas das nadadeiras e o revestimento do corpo por uma espessa camada de gordura, que serve tanto como isolante térmico quanto para proteção contra ataques de predadores, como tubarões e orcas. O elefante marinho do sul adulto se alimenta exclusivamente de cefalópodes e peixes. Crustáceos e outros invertebrados também servem ocasionalmente de alimentos para esses animais. Regaleco. Esse peixe bem esquisito habita águas bastante profundas, por isso não é fácil vê-lo por aí nas superfícies dos mares. Com 17 metros de comprimento, eles podem pesar até 270 quilos. São conhecidos também como peixe-remo. Essas criaturas do mar não possuem escamas e, apesar de parecerem bastante aterrorizantes, não são um perigo para os seres humanos. O peixe que não possui dentes e se alimenta de animais menores e zooplâncton é citado no Guinness Book como sendo um dos maiores peixes vivos. O misterioso animal também possui um tipo de topete vermelho na cabeça, cuja função é desconhecida. Até meados de 2001 não existiam registros desse animal vivo em qualquer parte do mundo, o que aumentava ainda mais a associação do peixe com um suposto monstro marinho. A primeira gravação que mostra o animal nadando foi registrada no México, em 2008. Um animal que não poderia faltar nessa lista é a baleia azul. Se consideradas as dimensões totais, a baleia azul sem dúvida fica com o pódio dos maiores gigantes dos mares. Com cerca de 30 metros de comprimento, ela pesa em média 150 toneladas. Seus órgãos também são enormes. Seu coração, por exemplo, considerado o maior do mundo, pesa 180 quilos e o volume de seu pulmão pode chegar a 5.000 litros. A baleia azul é uma espécie que também pode ser encontrada em todos os oceanos. Mas a notícia triste é que, por ter sido forte alvo de caça nos anos 80, esses animais ainda hoje correm risco de extinção. A baleia azul geralmente vive solitária, podendo também ser encontrada ocasionalmente aos pares. O período reprodutivo ocorre durante o inverno e a primavera. A maturidade sexual desse animal ocorre por volta dos 10 anos de idade, quando as fêmeas apresentam entre 21 e 23 metros de comprimento, e os machos entre 20 e 21 metros. Água-viva juba de leão. O maior animal dos mares em termos de comprimento é uma água-viva. Isso porque os fios de seus tentáculos, que parecem formar uma juba, podem atingir até 36 metros. Cada água-viva dessa espécie pode ter até 1.500 tentáculos, sendo eles divididos em 8 grupos diferentes. Um fato curioso é que a juba desse animal produz sua própria luz e brilha debaixo d'água. As toxinas presentes nos tentáculos das jubas de leão são venenosas e mortais o suficiente para incapacitar as pequenas criaturas e provocar um bocado de dor em humanos. Uma vez capturada a presa, os enormes tentáculos a levam até a boca, um orifício que também funciona como ânus. A água-viva juba de leão não tem olhos. São equipadas apenas com estruturas rudimentares capazes de detectar a luz. Além disso, as jubas de leão, em vez de terem cérebro, contam com uma estrutura nervosa que essencialmente controla todos os seus processos vitais. Realmente muito curioso, né? Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!